Olá, amigos. Vamos falar de um aplicativo bem hoje, que é um aplicativo de podcast. Ele se chama Player FM. Isso mesmo. Ele é muito fácil de usar. Eu, particularmente, gosto muito dele porque ele é muito prático e, além de tudo, ele é útil. Por que que ele é útil? Eu considero ele útil porque, primeiro, e quem gosta de rádio, eu gosto muito de rádio, ouço muito rádio, e às vezes você está numa viagem, às vezes você está num lugar, você não está afim de ficar ouvindo música, ou não está afim de ficar, é, enfim, ouvindo qualquer outra emissora de rádio, você quer ouvir alguma coisa que te interessa, aprender alguma coisa, enfim. E o Player FM, dos muitos que eu já testei, e ó, como eu gosto de rádio, eu já testei vários aplicativos de podcast. O Player FM, para mim, é o mais prático e o mais fácil de usar. Primeiro, pela sua configuração, né? Ele é esse ícone vermelho aqui que você está vendo, tem um microfoninho. Você abre ele, ele é gratuito, ele está na loja da Google Play, está na loja da iOS também. Ele é gratuito, é fácil de usar porque ele é gratuito também. Não paga nada. Oh, mas eu vou baixar conteúdo, ele tem limitação de conteúdo? Não tem limitação de conteúdo também. E ele é intuitivo, enfim, você entra aqui, ó, e você tem as opções de assuntos estrelados aqui que você porventura goste e queira usar. E você também pode gravar coisas com ele se você quiser. Mas isso eu vou falar depois. Vamos falar agora do conteúdo dele que é bem bacana. Vamos supor, eu quero. Aqui tem vários assuntos, né? Religião, tecnologia, história. História que é uma coisa que eu gosto. Dentro do conteúdo de história, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar os últimos, tá vendo ali em cima? Os últimos, os episódios mais recentes. E tudo que foi atualizado de podcast até agora. Para você fazer isso, obviamente, acessar esses podcasts, esses últimos, você tem que estar logado na internet, você tem que estar com o Wi-Fi ligado, claro. Todos esses conteúdos estão na rede, na web, então você tem que estar com ele online. Depois que você estiver online, você escolhe o conteúdo que te interessa. Então vamos supor, eu vou escolher esse aqui, Instintos Primitivos aqui, um aplicativo de história que eu sigo sobre a história podcast, que é sobre história. Então, o que você tem nele? Olha que legal. Ele já mostra uma imagem do podcast, mostra a opção quanto tempo faz que esse podcast está online, 8 semanas atrás, ó, o tempo que ele tem de duração, que é 109 minutos, e uma descrição dele. E aí você, quero dar uma ouvida para ver se esse assunto me interessa. Aí você clica aqui no playerzinho e ele vai começar. Esperar um pouquinho, né? Que a rede, ó. Você clica aqui no lado, ó, na imagenzinha, ele abre a janela toda. Você pode adiantar, cara. Encaminhados para outros podcasts. Segue a gente no sobre underline história e você pode ver as nossas fotos. A gente coloca coisas de vez em quando lá no Instagram, que é no @sobre história. Underline história.com. Pode adiantar. Vão estar aí no post, você pode clicar lá, fica muito mais fácil. E não deixa de escrever pra gente não, a gente adora as mensagens de vocês, tá? Viu? Então, o que é podcast para quem não conhece? São pequenos programas gravados por pessoas diversas do Brasil e do mundo, os mais diversos assuntos, como eu mostrei aqui, tem história, mas também tem tecnologia, tem saúde, tem educação, tem comunicação, jornalismo, notícias, filosofia, matemática, enfim, tem assuntos mais diversos. E aí, o que mais que é interessante nesse aplicativo? Vamos supor, eu gosto de notícias diárias, né? Então, ele também traz todo o conteúdo de notícias mais recentes, ele já te mostra, os últimos, ó. Ou seja, os últimos podcasts que já estão online, disponível na internet, ele já traz para você, já puxa aqui, ó, Giro UOL, Revista da Imprensa. E o interessante é que no mundo ele traz também, ó, como eu optei pela língua portuguesa, ele traz todo o podcast que tem na web de língua portuguesa. Tanto é que essa revista de imprensa é lá de Portugal. Se eu clicar aqui, vocês vão ouvir, ó.
revista de imprensa, ó. Ele traz ali o resumo. Vamos ouvir, quer ver? Um país desigual, traçado com dados da Pordata e ilustrações do IPCA, Instituto do Politécnico Cava do IAV de Barcelos. Tá vendo? Então, isso é que é mais interessante nele. Ele traz o conteúdo em português e, obviamente, também alguns podcasts. Né? Esse já é o Giro UOL, é de notícias daqui, o UOL todo mundo conhece, enfim, são os mais recentes. Tá, mas eu não quero essas notícias, eu quero outras. Você entra no pesquisar e vai atrás das notícias que você quer. Ah, eu quero ouvir a notícia, sei lá, de algum outro assunto, vamos supor, sobre política. Né? Tem muita gente que gosta de política, então vamos falar política. E dou buscar. Ele vai fazer uma pesquisa na web, nos podcasts, onde é que tem assunto ligado. Olha lá, já trouxe um monte de coisa aqui, ó. Inclusive episódios em espanhol também língua portuguesa, né, ó. Hora da política, da BBC, ó. Ó, República Arábia, ó, El País. Vocês estão vendo aqui que ele faz uma busca completa. Inclusive, descer aqui, cadê? Passou? Opa! Ó. Tertúlia política, vamos ouvir esse aqui da BBC. Ó. Era um veterano de cinema. Caraca, tem que tratar o Estevão todo dia. Ainda não, minhas aulas só começam em agosto. Caraca, que incompetente, Estevão. É foda, né, cara? Nem pra passar no primeiro semestre serve, né? Porra, como assim? Nem tinha primeiro semestre. Fazer uns protestos pra... Pô, podia fazer um protesto pra ter turma no primeiro semestre, caralho. Tá vendo? Tem de tudo, né? Tem assuntos, pessoas jovens falando, pessoas de idade, mulheres, gente falando sobre diversos. Gente, é muito legal. E todo esse conteúdo você pode, obviamente, obter através desse aplicativo. Também tem bastante assunto sobre religião, os mais recentes, né? Ó, ufologia, ó, espiritismo, católico, enfim, tem muita coisa. Papo lendário, ó. Terrorismo islâmico. Gente, é um conteúdo tão grande. Deixa eu ver sobre terrorismo islâmico aqui, o que tem aqui. Vamos ouvir um pedacinho. Tem podcasts bem produzidos, com música, com abertura, enfim. E tem podcasts que os caras já entram falando, como vocês viram aquele da BBC. E Deus criou o mundo. Ó, tá vendo? Esse tá aí mais um português, né? Lá dos nossos conterrâneos. Então vocês entenderam como é fácil? Outra coisa que é legal, que para vocês verem, eu vou pegar aqui um outro assunto de notícias diárias, por exemplo, é que quando ele traz esse conteúdo todo e você, por exemplo, escolhe um conteúdo, né, você pode ouvir clicando aqui embaixo, né, aí ele abre esse conteúdo como eu já mostrei. Aqui embaixo ainda ficou o do terrorismo islâmico, né, mas é porque eu tenho que clicar nesse, dar o play nele, aí ele muda, tá vendo? Giro UOL. Os destaques do dia, direto da redação. Um oferecimento. Viu? Quando você quer assinar, você escolheu aquele, como eu acabei de fazer, ó, você escolheu ele, dá o Giro UOL mais ali, ele já inclui na tua caixa de podcast que você gosta de ouvir essa opção. Ele diz que tem 4 minutos, stream. E aí, o que acontece quando eu coloco ele na minha caixa? O que ele faz? Ele faz uma varredura nos sites que você optou por assinar e vão te trazendo os conteúdos mais recentes à medida que eles vão sendo baixados, né? À medida que eles vão chegando, você vai baixando. Se você deixar o teu ligado no Wi-Fi, ele vai baixando o conteúdo. Ó, tá transferindo, ó que legal. Tá vendo?
acabou de fazer uma transferência agora, 2 minutos atrás, de um conteúdo da Jovem Pan, que eu assino. Então, é bem legal. É fácil de usar, ó, transferidos, ó. Ele diz ali nas transferências, tem 15 mega, 30 minutos de transferência já até agora. Foi transferido 2 minutos atrás, ó, decisão alemã histórica e corretíssima, CBN, ó, todos esses conteúdos foram baixados recentemente há 30 minutos. Então, eu posso também optar por ele baixar esse conteúdo e deixar isso offline para eu ficar ouvindo, e posso deixar ele online. Depois que eu sair, por exemplo, ó, eu estou online, eu vou sair agora do meu online, vou desligar o Wi-Fi e eu vou conseguir ouvir isso offline, então, claro, porque ele já transferiu para o teu celular o conteúdo. Eu clico aqui na Jovem Pan, por exemplo, que foi o arquivo que acabou de baixar, e ouço. jovempan.com.br. Em decisão histórica e corretíssima. Tá vendo? Ou seja, ele baixou o conteúdo e eu posso ouvir o momento em que eu quiser, a hora que eu quiser, sem precisar online. Eu posso estar offline fazendo isso. E isso também é uma coisa que eu considero super inteligente, super interessante. Beleza? Então é isso. É um podcast fácil, prático, inteligente, não é complicado, pelo que vocês viram, é fácil de usar, serve para você ficar ouvindo notícias, enfim, informações, lendo, dando risada, porque tem muita coisa sobre comédia também, enfim, até de comédia, o pessoal que gosta de comédia, às vezes aqui não aparece o conteúdo comédia, viu, gente? Mas é porque ele fica rastreando os assuntos que me interessam mais, né? Então, mas você pode fazer a busca sobre outros assuntos, né? Enfim, sobre os assuntos mais diversos que... Aí você vai lá na busca lá em cima, ó, ele tem as opções, né? Vai na busca lá em cima e digita o assunto que te interessa. Vamos supor, comédia. Tem gente que gosta do Pretinho, então vai lá, digita Pretinho. Pretinho básico, né? Que é o Pretinho lá da Rádio Atlântida. Clica lá, faz a busca. Ele começa a buscar na internet e achou lá, ó, os podcasts do Pretinho. Tá tudo lá, ó. O dia em que o Alcemar enlouqueceu, o Pretinho. Eu quero ouvir o Pretinho? Vai, clica lá no podcast do Pretinho, né? Olha lá, tá ali todo o conteúdo, quanto tem, e ouve, ó. Vamos ouvir. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, ao top de 5. E aí depois, pode baixar esse conteúdo pro teu celular também, se você quiser, né? Baixa ele pro teu celular, assina, né? Põe no maisinho ali em cima, né? A opção tem o mais, Pretinho Básico mais, assina e baixa e ouve a hora que você quiser o Pretinho. Às vezes você não pode ouvir no horário que ele transmite, você ouve no horário que quiser. Enfim, tá aí, é uma opção que eu considero bem legal, de informação, isso aqui eu gosto, de informação, de conteúdo principalmente, que você pode ter aí no teu celular com esse aplicativo Player FM. Beleza? Obrigado. Amanhã tem um outro aplicativo legal para você. Clica ali no canal, assina, se inscreva e a gente vai estar postando aí um aplicativo diferente, um aplicativo legal. Pode ser, como eu falei, que a gente coloque aplicativos também que não sejam tão bons para dizer, ó, esse não é bom, não adianta baixar. E, por enquanto, a gente está fazendo uma escolha de aplicativos mais bacanas para você usar, enfim. Tá bom? Valeu, grato, até a próxima.